Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast. Hoje eu estou aqui com a Larissa Garpelli. Ela é arquiteta e publicitária. Larissa, tudo bem? Oi, tudo bem sim com você? Estou muito feliz de estar aqui, inclusive. Obrigada pela participação, por me chamar para participar. Não, com certeza, com certeza. Eu estava falando com a Larissa antes da gente começar, hoje eu fecho o ciclo, né? O ciclo das três amizades lá do Instagram, que eu conheci no mesmo dia a Clau, a Alete e a Larissa. E aí eu comecei a acompanhar as três e já chamei a Clau, foi a primeira que eu chamei, depois chamei a Alete e agora eu estou chamando Larissa para o podcast, que são três pessoas que eu admiro demais o trabalho e eu acho que tem uma mensagem muito importante para passar aí para todos os arquitetos e engenheiros também, enfim, e pessoas que escutam esse podcast aqui. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre captação, como captar clientes para o seu escritório de arquitetura através das redes sociais. A Larissa, ela faz um trabalho de marketing, tá? Ela fala de marketing para arquitetas, né? Isso, eu Especificamente. falo. É que meu público maior são mulheres, então eu gosto de focar nisso, né? Gosto de focar na. Não, perfeito. Perfeito. E aí, enfim, ela fala para esse público e eu quero, antes da gente começar, eu quero que você se apresente, tá, Larissa? Fala aí quem você é, fala aí um pouquinho de você. Tá bem? Bem, meu nome é Larissa, como ele já falou. Eu tenho 24 anos e desde nova, assim, sempre quis fazer arquitetura. Então, para mim, sempre foi um sonho fazer arquitetura. Só que antes disso, eu fiz um técnico em publicidade, né? Então, que eu me apaixonei, conheci todas as ferramentas, enfim, onde eu conheci mesmo o mundo assim que da publicidade, do marketing, enfim, comecei a me apaixonar. Isso que mesmo assim ainda tinha aquela coisa dentro de mim que queria fazer arquitetura. Então, eu fiz arquitetura, me formei ano passado. E logo que assim, eu fiz vários estágios ao longo da faculdade, tive essa oportunidade, ainda bem. E aí eu pude conhecer das coisas que eu mais gostava. Então, eu passei por marcenaria, eu trabalhei um pouquinho em loja de marcenaria, eu gostei. E mesmo assim, todos os lugares que eu ia, acabava vendo que eu gostava de fazer a parte de divulgação do escritório. Então, eu sempre ficava mexendo no Instagram deles, eu ficava mexendo nas redes sociais, todas as redes sociais que ele tinha, eu sempre dava um jeito, sei lá, eu sempre falava, eu sei mexer com isso. E eles ficavam super, sim, felizes com aquilo e falavam, pode mexer então. E eles sempre falavam para me mexer e eu acabava sempre fazendo as artes do Instagram deles, enfim. E aí eu lembro que uma menina falou para mim assim, você gosta muito disso, por que você não foca nisso? Só que eu nunca tinha pensado. E aí em 2017, mais ou menos, eu comecei a fazer alguns cursos de marketing digital mesmo. Que aí eu comecei a amar, assim, a profissão, a área, o marketing, sim. Eu falei assim, não, eu quero tentar trabalhar com isso, eu quero fazer isso acontecer, eu quero ensinar, ajudar os arquitetos a divulgar os trabalhos pelas redes sociais, porque eu sei que isso é possível, porque eu via como as redes sociais funcionavam. Aí depois eu tive a oportunidade de trabalhar com a Shai Homestaging. Ela é uma autoridade, assim, na parte de homestaging, então foi bem legal esse estágio que eu fiz com ela, onde eu aprendi várias coisas e eu falei, Legal. todos os clientes dela chegavam pelas redes sociais. E eu lembro que um dia eu tava com ela e ligou um cliente do nada que tinha visto ela pelo YouTube e falou: eu quero contratar os seus serviços, né? Só porque viu um vídeo dela pelo YouTube. Eu falei: olha quantas oportunidades as pessoas estão perdendo. Com certeza. Às vezes não querer se divulgar, às vezes não estar dentro das redes sociais. E aí, esse ano, né, em janeiro, eu comecei a colocar o ArcHelp em prática. E aí, eu trabalhava ainda em escritório de arquitetura. E em julho, eu pedi demissão para focar de fato no meu projeto, que é o ArcHelp, que eu acredito muito nele. Legal, legal. Gente, o ArcHelp que a Larissa falou é o nome do projeto dela, né? Aqui, se você está Sim. escutando isso pelo Spotify, vai no YouTube. E se você está escutando aqui pelo YouTube, assistindo pelo YouTube, eu vou deixar todos os links da Larissa aqui na descrição do vídeo, tá? Então, Instagram e tem um site também, não é, Larissa? Tenho um site. Bacana. Legal, legal essa sua história. É um pouquinho parecida com a minha. Eu fiz a faculdade de arquitetura e durante a faculdade de arquitetura, só que aí foi um pouquinho diferente comigo, porque durante a faculdade de arquitetura
eu sempre fui uma pessoa esforçada, mas eu nunca tive tanto talento para projeto, entendeu? Eu nunca tive, assim, tanta paixão e talento para projeto. Então, eu sempre ficava me sentindo, caramba, será que eu não sou criativo o suficiente? Será que, sei lá, tem alguma coisa errada comigo? Porque eu sempre tinha muita dificuldade e eu sei, assim, eu sabia das minhas facilidades. Eu me considero uma pessoa criativa, mas naquele contexto de projeto eu não me encaixava muito. E aí depois eu descobri o marketing digital, comecei a estudar algumas coisas e aí hoje eu fiz a mesma coisa. Esse ano eu pedi demissão da minha empresa para investir nos meus projetos, né? Que, enfim, eu meio que tenho dois Legal. aí rolando. A questão do Dynamo, de ensino do software e a questão também do marketing, mas mais na parte de coprodução de outros especialistas e tal, pessoas que queiram lançar um curso online e tal. E aí eu faço parceria com essas pessoas. E é muito legal esse depoimento seu, tá? Então, hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que você gosta muito de falar. A gente vai falar de captação de clientes para escritórios de arquitetura, certo? E através das redes sociais. E antes da gente começar, antes de eu te fazer a primeira pergunta, eu só queria dizer para a galera, tem gente que é como se a maioria das pessoas, elas meio que tivessem uma aversão a marketing. Não sei se você percebe muito isso. Mas quando a pessoa vem dizer, não, vamos fazer marketing e tal, a galera acha que tem que ser aquela coisa forçada, a galera acha que tem que ser aquela coisa cheia de mentira, persuasão. Quer dizer, que não necessariamente persuasão é mentira, mas assim, tem que ser uma persuasão negativa, né? E assim, se não tem marketing, você pode ser o melhor profissional do mundo. Mas se não tem marketing, você não fez muita coisa, sabe? A grande verdade é essa. Você precisa saber se mostrar nas redes sociais. E a minha primeira pergunta para você, Larissa, é o seguinte. Por que para você é tão importante estar presente nas redes sociais para um escritório de arquitetura? Eu acho que assim, se o escritório não está dentro das redes sociais, logo mais ele vai ser esquecido, né? Porque hoje em dia tudo está em volta das redes sociais. Então eu gosto de uma frase muito legal da Carol Cantelli que ela fala: ou você é ponto .com ou você é ponto fora. Que significa ou você está dentro das redes sociais hoje em dia, ou senão logo sua marca vai ser esquecida, vai ficar só lembrada sempre pelo boca a boca. E outra que é importante estar dentro das redes sociais é que você cria relacionamento, né? Você cria conexões com as pessoas. Porque isso que é legal das empresas hoje em dia, onde ela tem essa possibilidade de criar essas conexões com seus potenciais clientes. Então, eu acho que isso que faz toda a diferença do que antigamente a gente não fazia, né? Antigamente era sempre por boca a boca, indicação, mas a gente confiava na pessoa que estava nos indicando. Hoje em dia a gente consegue ir até a página da pessoa e ver, será que essa pessoa realmente é boa? Será que eu vou me identificar com ela? Para ver se de fato ela quer contratar os serviços daquele arquiteto. Bacana. Não, legal. Eu estava conversando com uma arquiteta amiga ontem, que ela montou um canal do YouTube e ela pensou, eu preciso me diferenciar de alguma maneira. Isso foi, sei lá, 2 anos atrás. E aí ela estava falando, Paulo, hoje esse canal do YouTube é meu ganha-pão, porque todo mundo que chega para o meu escritório, hoje eu tenho não sei quantos projetos aqui, 8, 10 projetos rolando, e todos Legal. foram a partir dos vídeos que ela faz do canal do YouTube dela. E assim, isso, ela falou que é muito louco, porque as pessoas, você falou uma coisa muito importante aí, confiança. Para as pessoas comprarem de você, as pessoas precisam confiar em você. E antigamente essa confiança vinha do boca a boca. Mas hoje, quando você mostra a sua verdade e agrega valor através de vídeos, através de conteúdo, isso gera uma conexão e isso gera uma confiança. Então, ela falou isso e eu achei muito interessante. E eu acho que é uma oportunidade que a grande maioria dos escritórios está perdendo, sabe? A grande maioria Sim. dos escritórios está perdendo. O que é que você percebe assim no seu público? Como é que você faz esse diagnóstico aí das pessoas que te seguem? Se elas já estão mais presentes nas redes sociais ou se elas têm uma dificuldade enorme ainda de fazer isso? O que é que você percebe?
Então, dentro, assim, lá das minhas redes sociais, eu percebo que as pessoas estão presentes, assim, no Instagram, só que elas ainda têm muita dificuldade de migrar para outras redes sociais. Então, elas não estão no mecanismo de busca, né? Elas não estão presentes no mecanismo de busca, elas só estão no Instagram. E, querendo ou não, o Instagram você vai funcionar como uma indicação, né? Ah, segue a página da tal pessoa, segue isso. E eu não vejo elas presentes muito no YouTube. Eu acho que essa é a grande dificuldade da maioria das pessoas, é estar presente nas outras redes sociais também. Entendi. Não, e eu não sei se você concorda comigo. Eu estava falando isso também com a minha amiga, essa minha amiga arquiteta. O Instagram, ele é uma rede social de curto prazo. Tipo, Sim, você está postando hoje no Instagram. Se amanhã você parar de postar, você é esquecido. Ninguém vai te ver. Porque o Instagram não é, fica distribuindo o teu vídeo daqui a 5, 10 dias. Já o ele YouTube é uma funciona rede... por 24 horas, né? Pois Só. é. Já o YouTube é uma rede social de longo prazo. Sim. Existem vídeos que eu, por exemplo, eu fiz o meu primeiro vídeo que eu lancei há 1 ano e meio atrás, até hoje chega a gente comentando, chega a gente através dele. Então, assim, é bem interessante, né? Sim. Esse comportamento da gente. Eu acho que a maioria das pessoas, assim, tem essa dificuldade, porque querendo ou não, começar um canal é difícil, vai ter poucas visualizações Verdade. e as pessoas querem coisas momentâneas, elas querem muitas coisas instantâneas, tem que fazer Verdade. resultado agora, ou senão eu vou desistir. E não, é um processo, né? Você está criando sua marca, você está posicionando sua marca aqui nas redes sociais. Então, isso é um processo, pode levar algum tempo, pode levar meses, anos, depende Exatamente. que sempre vai ter pessoas procurando, sempre vai chegar novas pessoas, novas oportunidades. Então, por isso é legal estar presentes em outras redes sociais, justamente para quando alguém pesquisar, para quando alguém buscar, aquela pessoa de fato aparecer para a pessoa, né? Então, quanto mais redes sociais você tá, mais as chances de você ser contratado por alguém. Legal. Legal. Não, muito legal. E aí, vamos agora para a polêmica. Pergunta 2 é polêmica. Eu considero ela um pouquinho polêmica. Você acha que quando o escritório de arquitetura, os arquitetos, eles estão se posicionando no Instagram, no YouTube, você acha que eles devem utilizar o nome pessoal ou o nome do escritório deles? O que é que você acha sobre isso? Então, eu acho que isso é muito. Depende. Se ele faz um escritório com outra pessoa, assim, é legal colocar o nome de um escritório. Agora, se ele faz sozinho, eu acho que também depende o que que ele gosta, o que que ele quer. Ele quer passar qual mensagem para o consumidor. O nome pessoal, eu vejo muitos escritórios de arquitetura usando, principalmente aqui na minha cidade onde eu moro em São Caetano do Sul, em São Paulo. E a maioria aqui dos escritórios são o nome das pessoas, são os nomes pessoais. Tanto do escritório quanto lá no Instagram. Então, eu acho que Entendi. isso depende, né? Tem escritórios também que colocam nomes, outros nomes, por exemplo, assim. Eu não quis colocar o Larissa Garpelli no meu, eu sei que eu não sou um escritório de arquitetura, mas eu poderia ter colocado, por exemplo. Então, eu acho que isso é muito relativo, eu acho que vai de pessoa para pessoa. Se ela acha que faz mais sentido para ela o nome de uma empresa, tudo bem colocar. Se ela acha que faz mais sentido colocar o nome pessoal, também tudo bem colocar. Eu acho que isso é uma coisa que vai da pessoa, de cada um. Não tem um certo e um errado. Eu penso assim. Entendi. Não, total. E você vê que existem escritórios que deram certo, que colocaram um nome totalmente institucional lá, e Sim, existem pessoas que deram super certo, que decidiram não colocar o nome do escritório e colocar o seu nome pessoal. Entendeu? sim. Eu acho, deixa eu dividir aqui a minha opinião sobre isso. O que é que eu acho? Eu acho que o nome pessoal ele sempre vai falar mais forte, tá? Então, Sim. assim, eu acho que cada escritório tem que ter o seu Instagram. Então, por exemplo, se eu tenho um escritório chamado Estúdio alguma coisa, então eu tenho que ter um Instagram desse escritório. Porém, eu não preciso fazer marketing nele. Porque o que eu acho que as pessoas estão sacando é o seguinte, tipo, as pessoas, você, por exemplo, você está se posicionando, você é um arquiteta, tem seu escritório, e você está se posicionando no Instagram. Eu acho que independente se você tá fazendo no perfil do seu escritório ou no seu perfil, as pessoas, Uhum. quando te verem, vão querer contratar o teu serviço. E aí, as pessoas vão chegar no seu escritório através de você. Então, eu acho que a minha opinião é o seguinte: enquanto o máximo que você puder colocar o seu nome, é melhor. Porque eu acho que vai gerar mais identificação, enfim. Só que, como eu disse, isso é muito relativo. Tem gente que teve sucesso colocando o nome do escritório e tem gente que eu acho que no final das contas, se você fizer um marketing pessoal,
vai pouco importar o nome Do do que está lá no escritório. seu Instagram, né? E do seu escritório. Eu acho que tem que ter realmente É, uma pessoa, tem que ter realmente uma por pessoa por trás. trás. E para as pessoas que. E aí eu já falo para você, para as pessoas. E aí eu já quero saber sua opinião também. Para as pessoas, por exemplo, você tem um escritório, você e outra pessoa. Então você começa a fazer marketing no perfil do escritório. Eu acho que se eu pudesse hoje dar uma dica e alguém me escutar sobre isso, eu diria, faça marketing sozinho. Porque amanhã você não sabe se você está com aquela pessoa. Você não sabe se o escritório amanhã vai fechar. Então, assim, se você fizer marketing com o seu nome, você tem uma coisa que, se você tiver naquele escritório, naquela parceria, você vai fazer projetos através daquela parceria. E se por acaso aquela parceria acabar, que, gente, a gente sabe que a gente não fecha a parceria para acabar, mas amanhã pode acabar. Então, assim, você não fica refém daquele nome, daquela parceria. O que é que você acha disso? Eu acho isso perfeito, principalmente a questão do marketing pessoal, né? A gente sempre tem que fazer um marketing pessoal. Tem um Instagram, um escritório que chama Estúdio M4, não sei se você conhece. Conheço. Eu esqueci o nome dela, mas ela faz um marketing muito bom, assim. Ela não faz um marketing em cima do Estúdio M4, ela faz um marketing em cima do nome dela, né? Então eu acho isso incrível, eu acho que isso é uma bela referência e ela não precisou colocar o nome dela, só que ela tá ativa, então todo mundo sabe que ela tá lá presente. É Marília, eu acho que não. Esqueci completamente o nome dela, mas é muito legal isso. Legal, legal. Pois é, bacana, bacana. E aí, essa próxima pergunta aqui que eu tenho para você é muito interessante. E aí, você é especialista nesse negócio e eu vou aprender também. Então, que tipo de posts eu devo postar no meu Instagram para atrair os clientes certos? É aquela dificuldade que arquiteto só atrai arquiteto, né? Então, quais são Sim. os tipos de posts que a pessoa pode pensar, posts estratégicos para atrair os clientes certos? Então, eu gosto muito de pensar sempre nisso como você tem que ter uma estratégia para cada dia. Então, cada dia que você vai postar, não posta só dicas, porque dicas eu considero muito topo de funil. Então, eu gosto de pensar como se fosse um funil de vendas mesmo. Então, o cliente vai te conhecer. Como que ele vai te conhecer? Por uma dúvida que ele nem sabia que tinha, por exemplo. E aí depois ele vai querer fazer sozinho aquilo. Então, quando ele quiser fazer sozinho, ele vai procurar como fazer tal coisa. Então, eu gosto de pensar nisso como um meio de funil e um conteúdo mais extenso. Trazer isso também para lá. E no fundo de funil, eu gosto de fazer a vendas. Só que dentro disso, eu gosto de fazer uma estratégia que é para o Instagram, própria para Instagram. Essas outras eu considero que você pode fazer isso nas outras redes sociais também. Mas no Instagram eu fiz até uma colinha aqui, que é legal você pensar em um post que gera salvamento. Então, que tipo de post que vai gerar salvamento? Geralmente é uma cozinha bem bonita que você faz. Geralmente são as imagens, aquelas imagens que chamam a atenção, porque querendo ou não, a imagem chama a atenção. E quanto mais bonito for o projeto, mais vai chamar a atenção e mais as pessoas vão querer salvar para depois contratar você, para falar, eu quero fazer uma cozinha igual essa, eu quero fazer uma sala igual essa, enfim. Esses posts é muito legal você prestar atenção, fazer então um post que gera um salvamento. Outra coisa é você fazer posts que geram compartilhamentos, que são geralmente dicas, são frases de identificação. Então, tudo isso gera salvamento, gera compartilhamento. Então, é bem legal você pensar nisso, porque outras pessoas vão compartilhar o seu conteúdo e mais pessoas vão te encontrar. Então, Entendi. lembra que o Instagram não funciona como mecanismo de busca. Então, você tem que fazer isso, gerar esses interesses nas pessoas para as pessoas compartilharem você com outras pessoas, como se fosse uma indicação boca a boca. Tem também posts autênticos e posts que geram conexão, que é onde você aparece sua, postar foto da equipe, postar foto de animal, postar foto da família. O que você sentir livre assim para postar? É legal compartilhar. E eu vejo, assim, a maioria dos escritórios de arquitetura que sim, que eu dou uma olhada, posta muito foto de render e 3D. Eles esquecem que lá dentro do Instagram, principalmente, é uma rede de relacionamento. Então, a gente tem que gerar esse relacionamento com outras pessoas. Então, é legal aparecer quem está por trás daquela marca. Eu, principalmente, quando entro no meu Instagram, a primeira coisa que eu quero saber é quem está cuidando daquele Instagram. E quando eu não sei quem é, eu fico, mas quem será que a pessoa é um homem, é uma mulher, é uma empresa, são agências de Verdade. marketing que curta? E eu fico querendo saber o que é. Então é legal você postar uma foto sua, ter no destaque, né? Falando sobre você também é legal.
Eu gosto também de postar dentro do Instagram posts memoráveis, que são você contando uma história. Histórias tem aquela coisa do storytelling, que gera muita conexão. Então, quando a gente escuta uma história de alguém, a gente tende a ficar prestando mais atenção do que simplesmente falando algumas coisas, tipo dicas, 5 dicas de tal coisa. Então, você começa a falar dicas. Se você colocar uma história por trás daquelas dicas, então talvez contar alguma coisa que aconteceu com o cliente. Ah, eu estava com o cliente na loja, aconteceu isso e isso. Sei lá, você conta uma história que marcou. Porque esse tipo de post gera bastante também engajamento e fica memorável na cabeça das pessoas. Então, sempre que acontecer alguma coisa parecida, eles vão lembrar da sua história, da história que você contou. Então, pode Legal. contar através de vídeo, pode contar através de post, do jeito que se sentir melhor. Até um depoimento do cliente às vezes funciona. Tem um Instagram que chama Histórias de Casa. Não sei se você já ouviu falar, mas é muito Não. legal, assim, por causa que todos os apartamentos, todas as imagens que eles postam, ele conta uma história por trás. Então, o que tinha por trás daquela cozinha? O que tinha por trás daquele objeto afetivo? Então, tudo tem uma história por trás. E tem também o post que você tem que fazer, que é da divulgação e da venda, que é divulgando os seus projetos, falar como funciona para te contratar seus serviços, falar como você entrega os seus projetos, tudo isso é fundamental você colocar. Justamente porque às vezes você posta muita dica, muita dica, muita dica, e a pessoa não vai saber o que você vende. E também tem o ao contrário. Geralmente tem pessoas que querem só vender, 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 e todos os posts que compartilha colocam no final. Me contrata e coloca o número do telefone ou o Verdade. link para me contratar. Então não funciona assim. Então, durante uma semana, faz uma estratégia parecida com isso, que eu tenho certeza que vai melhorar os resultados dentro do Instagram e vai gerar uma captação de clientes maior. Então é só fazer uma estratégia dentro de tudo isso que eu falei para colocar nas redes sociais. Acho que é Legal. isso. Legal. E qual tipo de post que você acha que tem que ter mais ou depende da estratégia? Tipo, mas qual tipo de post que você acha? Eu devo postar mais dicas, eu devo postar mais posts informativos, enfim, qual tipo de post você acha que tem que ter mais? Eu acho que dicas de dicas e que geram compartilhamento. Então, quanto mais de dica você faz assim, mais as pessoas podem te conhecer. Quanto mais post que gera compartilhamento também, mais as pessoas podem te conhecer. E post que gera Bacana. compartilhamento, é até legal aquele Reels que tá super em alta agora. Então, quando você faz aquilo, tentar pensar em algo que as pessoas possam compartilhar. Então, o que meu cliente pode compartilhar com esse vídeo aqui do Reels? Fazer alguma coisa engraçada. As pessoas estão lá nas redes sociais, às vezes elas gostam de ter uma distração. Então, é legal pensar nisso também. Então, post assim que você sabe que vai dar um engajamento. Geralmente, quando a gente está fazendo, a gente pensa, nossa, essa dica aqui é sensacional, as pessoas vão gostar. Então, eu gosto muito de pensar em conteúdos início de funil e meio de funil. Então, Entendi. quem não conhece muito, não, eu até comentei um pouquinho. Início de funil é quando a pessoa não te conhece, está te conhecendo. E meio de funil é quando ela vai tentar fazer aquilo sozinha. Então, você precisa pensar, se ela vai tentar fazer isso sozinha, quais dicas eu posso dar? E geralmente, quando ela está tentando fazer sozinha, aí que ela vai ver que ela não consegue fazer aquilo sozinha e precisa contratar um profissional de arquitetura, de design, enfim. Entendi. Bacana, bacana. É muito interessante, muito interessante. Inclusive, esse tipo de planejamento é um tipo de planejamento que você oferece na sua mentoria, né? Isso. Você tem um programa de mentoria que eu acompanho Uhum. e você tem você faz esse acompanhamento para o escritório, enfim, a arquiteta, né, que precisa disso. E aí os seus links já estão aqui embaixo. Quem se interessar, vai lá, fala com a Larissa, que é empresária desse tipo de serviço, tá? E tem um. E aí, mas fala um pouquinho da tua mentoria agora, já aproveitando como é que é? Você faz o que é que, qual a estratégia que você usa para ajudar um arquiteto nesse sentido? Legal. São 5 semanas, né, que eu faço esse acompanhamento da mentoria, então, mas é uma aula por semana, durante 5 semanas e duram geralmente 2 horas e meia. Porque geralmente tem bastante. Antes eu comecei com 2 horas, mas eu via que continuava com várias dúvidas, então depende da. Entende? Eu sou bem assim, eu gosto de ensinar tudo que tem que ensinar. Então, tem um planejamento por trás. Na primeira semana, geralmente a gente fala um pouco mais sobre nicho, sobre a pessoa e sobre organização. E eu entrego também
mapa mental, né, para as pessoas colocarem um pouquinho mais sobre elas naquele mapa mental. Então, você começa colocando a sua história. Então, quem é a pessoa? Quem é a arquiteta por trás daquilo? Quais são os seus gostos? Quais são as pessoas que você tem referência? Eu gosto de fazer isso através de um mapa mental, para a pessoa ir completando e para saber os gostos delas, para ela colocar características dela no Instagram. Você está colocando, por exemplo, características aqui no mundo. Quem que você quer passar? Quem que vai gerar identificação com você? Aí, através disso, a gente cria a persona, a gente vê qual é a persona mais ideal com as características dela e também que ela quer atrair. Então, eu faço isso junto com a pessoa e faço o nicho. Aí, depois, na próxima semana, ela me traz isso preenchido e a gente começa a estudar um pouco mais sobre marketing de conteúdo. Então, eu falo sobre marketing de conteúdo, como funciona, quais são as estratégias que ela tem que usar, como ela vai fazer a pauta de conteúdo dela, e ela cria uma pauta para ela nunca mais não ter conteúdo. Então, ela tem conteúdo daqui para o resto da vida. Legal. Então, ela vai postar sempre, não tem, tipo... E todo mundo consegue, não importa a sua idade, todo mundo vai conseguir fazer isso. Depois a gente conversa... Na semana 3, a gente fala sobre copyright, a gente fala sobre gatilhos mentais e também sobre storytelling, que é o que vai gerar mais conexão. Só que a gente foca nos gatilhos mentais não agressivos, porque existem gatilhos mentais agressivos, então eu gosto de focar nos gatilhos mentais que não são agressivos. E depois a gente fala na quarta semana, fala um pouco mais das redes sociais, então eu abordo o Instagram, o Pinterest e o YouTube, porque eu indico muito você estar no Pinterest hoje em dia, porque poucas pessoas estão lá fazendo conteúdo. E se você faz um conteúdo lá, as suas visualizações aumentam demais e os cliques que levam para outras redes sociais funcionam como tráfego orgânico. Então, os cliques é enorme, assim. Eu tenho um canal no YouTube e eu uso o Pinterest para divulgar meu canal no YouTube. E 57% das pessoas que chegam no meu YouTube é através do Pinterest. Então, eu recomendo demais. E na quinta semana a gente fala sobre gestão de escritório, que é mais sobre precificação de projetos, que as pessoas têm muita dificuldade, e também como fazer consultoria e que tipos de consultoria que o arquiteto pode fazer. Então, tudo isso dentro da mentoria que eu fiz esse planejamento. E também aí eu entrego calendário, eu entrego packs por exemplo, o que vai colocar no Stories. Eu dou para eles tudo pronto, o que eles têm que colocar nos Stories. Eu dou pronto também os negócios do Pinterest para eles subirem no Pinterest. Então, fica super fácil para agilizar mesmo, né? Porque eu não quero que eles... Não é que você não pode contratar uma agência para cuidar das suas redes sociais. Você até pode, mas depende. Você tem que saber como você vai entregar esses conteúdos. Você não pode entregar qualquer conteúdo para a agência. Então, eles têm que saber o que você tem por trás. Então, a mentoria serve muito para isso, para justamente você saber. Eu quero postar isso e aquilo, porque eu quero esses resultados aqui. Então, com a mentoria, você consegue fazer isso. Legal. E a mentoria aceita homens? Só perguntando por curiosidade. Aceita, eu já dei mentoria para um homem. Ah, tá bom. Legal. Muito interessante toda essa jornada que a pessoa faz na sua mentoria, achei bem interessante. Tá? E aí, uma coisa que você falou, né? Uma coisa que eu acho que é a primeira coisa que você falou lá, que você faz na mentoria, e é uma coisa que eu quero te perguntar aqui agora. A pessoa que está começando ou a pessoa que já tem um escritório, não está indo bem, não está conseguindo clientes. Essa pessoa, ela deve definir um nicho de atuação ou ela deve ser mais generalista? E por quê? Precisa definir um nicho de atuação. Vamos pensar que hoje em dia tem muitos escritórios no Instagram. Muitos. E a maioria não coloca um nicho. A maioria é escritório geral. Então, eu sei disso porque eu tinha uma live que eu fazia toda eu fazia uma análise do perfil das pessoas que estavam no meu Instagram. E a maioria não coloca que nicho que é, não coloca, deixa um escritório geral. Então a pessoa acaba não atraindo muitos seguidores, atrai os amigos, atrai família, porque já conhece aquele profissional. Então ele acaba atraindo esse tipo de pessoa. Agora, quando você coloca um nicho, não necessariamente, tá? Se você tem uma personalidade nos seus projetos, você vai atrair outras pessoas também. Mas quando você tem um nicho, você tem um foco, principalmente dentro das redes sociais. Então, qual vai ser o seu diferencial? Pense numa pessoa que fala só para apartamentos alugados. Ela só faz decoração para apartamentos alugados. Eu só vejo 2 pessoas no máximo fazendo isso hoje em dia no Instagram. E essas 2 pessoas conseguem captar clientes todos os meses. Então, pensa que você tem que ter
tem tudo uma estratégia de marketing por trás. Então, quanto menos pessoas têm igual você, menos escritórios tem, mais autoridade você fica com aquele cliente. Então, quando Legal. você tem um nicho, você fala, não, esse é meu posicionamento. Então, todas as suas publicações vão ser voltadas para esse nicho, porque através do seu nicho as pessoas vão ficar com curiosidade de conhecer mais o seu conteúdo e vai ser o seu diferencial. O que vai diferenciar você de outras pessoas também, de outros escritórios de arquitetura. Bacana, bacana. E um detalhe, Pode falar. porque muitas pessoas acham que quando você escolhe um nicho, você tem que deixar de pegar outros projetos. E não, você não precisa deixar de pegar outros projetos. A sua vida vai continuar normal. A única coisa que você vai ter um foco dentro das redes sociais. Mas se você quiser pegar um outro projeto, sei lá, se você é focada só em arquitetura infantil, mas surgiu um apartamento para você fazer um apartamento inteiro e você quiser pegar, porque tá no começo e tá precisando de grana, não faz mal assim você pegar esse projeto. Perfeito. Você não precisa se limitar a pegar esse projeto e vai aparecer, porque as pessoas vão gostar tanto de você porque você faz aquilo como ninguém, que elas vão querer fazer outro projeto com você. É só você ficar, se o seu foco mesmo for só querer fazer arquitetura infantil, por exemplo, então focar nisso dentro das redes sociais. Você pegou esse projeto, então posta talvez só o quarto dele, como ficou, ou conta como foi a rotina, como funcionou para você, sabe? Mas sempre tem um foco. Não, cada vez que eu gravo um episódio desse podcast, a minha motivação por fazer isso aqui, ela é renovada, porque assim, eu estou escutando pessoas de diferentes áreas e eu sempre aprendo alguma coisa. Marketing é uma coisa que eu já tô estudando há muito tempo, só que sempre foi assim quando eu falei com a Leti sobre marketing, ela falou vários insights que eu disse, caramba, eu nunca tinha pensado por esse lado. E você acabou de falar que realmente eu nunca tinha pensado por esse lado. Porque quando a gente pensa em definir um nicho, a primeira coisa que vem na nossa cabeça por exemplo, eu sou um escritório de arquitetura, eu faço loja, então arquitetura comercial. Então, se chegar uma residência, eu não vou pegar a residência. Eu faço uma comercial. E eu acho que quando você já tem um fluxo de clientes grande, é isso que você deve fazer. Eu acho. Só que no começo, você não precisa fazer isso, porque é aquele que você falou. Às vezes você está precisando de grana, você precisa de grana, e aí não apareceu ainda nenhuma loja para você fazer. Mas aí, apareceu uma residência. Não tem problema nenhum você pegar a residência. Desde que você continue lá com o seu marketing, no seu nicho, e aí você divulga a residência por lá também, vez ou outra, mostra nos stories. Então, muito interessante isso que você falou. E outra coisa, assim, é que se a pessoa no meio do projeto vê que ela não quer aquele nicho, ela pode mudar, sabe? Acho que as pessoas têm que mudar. Não, mas você pode mudar, você fica à vontade. É o seu Instagram, é seu espaço, você vai definir o que faz sentido. Talvez algumas pessoas vão sair de lá porque talvez gostavam de ver arquitetura infantil, mas tudo bem, você começa de novo, sabe? A gente tem que parar com isso de eu não vou começar porque eu não tenho um nicho definido. Não, começa. Se você acha que é isso que você quer, comece. Se não for, depois você muda. É igual com paleta de cores. Muitas pessoas mandam pra mim, mas eu não consigo definir, eu não quero criar meu Instagram porque eu quero que esteja perfeito. Eu falo, não precisa estar perfeito. Se tiver perfeito, você nunca vai começar. Define uma cor agora. Se você vê que você ficou aquela cor enjoativa pra você, muda, sabe? A gente pode mudar constantemente. A gente não precisa ficar fixo em uma coisa pra sempre. Com certeza, com certeza. Como eu sou horrível nessas coisas de design, o meu é tudo preto e vermelho. Eu quero dar algum destaque. Então já fica. Até minha roupa é preta. Sempre estou com essa. Só que, gente, é porque eu sou minimalista e eu tenho umas 5 ou 6 camisas dessas iguais, tá? Não é porque eu fico usando a mesma roupa, não. Só para esclarecer aí, galera. Mas eu já vi que isso é bom porque economiza tempo, porque daí você só pega uma, já coloca. Com certeza. Não, e eu tô numa. Eu tô tentando aplicar esse conceito de minimalismo para tudo na minha vida, sabe? Porque, assim, ao longo do dia, eu vou só abrir um parêntese para falar isso, tá? Que eu gosto de falar dessas coisas também. Ao longo do dia, a gente tem que tomar várias decisões. E se a gente passa o dia, por exemplo, eu acordei, o que é que eu vou comer hoje? Beleza, aí isso é uma decisão que você toma. Que roupa eu vou vestir hoje? Isso é outra decisão que você toma. E são decisões que, ao meu ver, você pode fazer com que elas se tornem automáticas e aí você não precisa ficar pensando nessas coisas. E eu sei que isso é muito mais difícil para mulheres, é muito mais difícil, porque assim, enfim,
Vocês têm muito mais coisa rolando do que a gente, entendeu? A gente bota qualquer camisa aí, tá de boa e tal. Mas assim, eu acho que é importante você pensar nisso. Tomar menos É, decisões durante o dia e gastar sua energia mais com coisas realmente importantes. isso é legal. É. Mas legal o que você falou aí do feed. Tem gente que realmente se preocupa, aí tem gente que pensa, ah, não, Paulo, mas eu quero ter um feed infinito. Eu quase dava no meu amigo meu, que ele é arquiteto, ele está querendo começar essa parte de marketing, e o nome dele é Jefferson, queria falar aqui. E ele até hoje não fez nada no perfil dele. Eu não posso expor o cara assim, mas estou expondo. Arquiteto Jefferson Luiz. E eu fui na casa dele, a gente fez um planejamento lá. Eu passei o Instagram de vocês, eu passei o seu Instagram, eu passei o seu e da Legal. Leti para ele. Eu disse, cara, segue essas meninas aqui, porque o que eu não falei aqui, elas falam. Que é mais essa parte mais prática mesmo, voltado para arquiteto. E até hoje ele não fez, e ele queria fazer um feed infinito e tal. E aí eu queria deixar uma mensagem: se você é arquiteto, se você pensa em feed infinito é a pior coisa que existe, na minha opinião. É a maior perda de tempo. Você vai ficar refém do seu feed. Então, assim, não faça isso. Isso é energia mal Não posicionada. gasta. O que é que você acha disso? Então, boa pergunta. No começo do meu perfil eu fazia feed infinito, só que não era um feed infinito. Você tem que tomar muito cuidado com o feed infinito que você faz. Porque tem gente que pega uma imagem, aí tá a casa embaixo e tem um céu em cima. E aí ela vai postar as imagens, fica um pedacinho da casa, um pedacinho da casa, um Verdade. pedacinho da casa, e fica o céu. Aí você vai ver na sua timeline, só tem céu. Aí você fica, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Se você for postar, se você faz muita exigência de um feed infinito, faça um feed infinito com conteúdo. Então, se você vai postar uma dica, você só quer juntar ele, sabe? Às vezes fazer alguma coisa que junte. Era isso que eu fazia. Então, eu fazia de infinito, mas com conteúdo dentro. Não colocava uma imagem só para ficar bonita no feed. Não, eu queria deixar o conteúdo na timeline da pessoa legal também como informação. Então faz, só que é um gasto de energia que você pode poupar assim, você não precisa fazer feed infinito, você pode ter um feed livre, que eu tenho certeza absoluta que vai gerar muito mais interesse nas pessoas. Olha o Instagram da Doma Arquitetura, da Larissa Reis, de qualquer arquiteto aí, da Estúdio M4, ninguém tem feed infinito e todos eles têm muitos seguidores. A Doma Arquitetura tá aí com seus 500 mil seguidores, eu acho, até mais, não sei quanto ela tem. E ela Dominando o YouTube total. então, e ela posta o quê? Ela posta foto dela, posta foto das obras, e não tem mais um feed infinito, sabe? É organizar. Pra você deixar o seu feed organizado numa fonte, define uma fonte que você sempre. Então, se você for passar dicas, né, que eu não recomendo deixar o Instagram totalmente de dicas, mas se você for postar alguma coisa, defina também um conjunto assim de paletas que você vai colocar no seu Instagram também. Então, se há uma foto quer postar toda semana, defina talvez um filtro, talvez aumentar a luminosidade, enfim, defina um filtro também para agora fotos dos ambientes não, fotos do ambiente deixa luz natural. Bacana. Então, definir uma fonte, definir uma paleta de cores, não é? Então, o que eu recomendo, assim, para não ter que fazer um feed infinito, é definir uma cor, uma fonte e sempre usar talvez um filtro nas fotos suas pessoais ou nas fotos que você vai postar, talvez de um livro, enfim, definir um filtro Entendi. para então, talvez aumentar a luminosidade. Nas outras imagens, que é imagem de ambientes internos, nunca usa filtro, sempre procure colocar a luz natural dos projetos mesmo para você ficar com um padrão, para ficar um feed harmônico para quem entra e olha, né? Você não precisa do feed infinito, você precisa só de um feed que chame a atenção. E ele não precisa estar tudo junto, ele só precisa ter uma harmonia que você vai encontrar isso através das fontes que você sempre vai usar, das cores e dos ambientes mesmo, que os próprios ambientes que os arquitetos já fazem já chamam a atenção, porque são sempre lindos. Com certeza, com certeza. E aí, só para a gente deixar claro que uma dúvida que surgiu, o feed infinito que eu estou falando é aquele, porque só para deixar claro, para ver se eu entendi. Tem arquiteto que gosta de fazer os mosaicos, né? Que foi o que você falou. Você coloca várias imagens e aí quando a pessoa entra no feed, aí a pessoa vai ver os pedacinhos lá e vai montar a paisagem. E eu acho que uma coisa que você falou também, que eu acho interessante,
Que aí, essa parte aí eu acho legal. Eu não faria porque dá trabalho. É quando você tem um Sim, post só, mas aí você tem um carrossel, né? E você vai passando sim, e um post vai completando o outro. Isso eu acho interessante. sim. Eu nunca me daria o trabalho de fazer isso. Mas, assim, eu acho incrível. A Leti posta uns assim, eu acho incrível. Sim. Mas é isso. E se você tem o tempo, eu acho assim, pô, eu acho que não é, como você falou, você tem que ter um feed atraente, atrativo, né? E para você ser Isso. atrativo, você não precisa fazer essas coisas. Primeiramente, tem que ter um conteúdo que chame a atenção. E se você já definir isso aí que você falou, se você já tiver uma padronização, porque a gente procura por padronização, né? Então, se tem um post Sim. de um feito o meu, entra no meu. O meu feed, eu acho que é o pior exemplo que tem. Entra lá e tá merda, enfim. Mas se você já definiu uma fonte, você já definiu uma paleta de cores, você já vai criar aquela harmonia no seu feed, né? Exatamente. Legal. E outra coisa assim que é legal pensar é quando você for também escrever a legenda, escreve uma legenda boa, não coloca só quarto azul. Que aquilo não vai chamar a atenção de ninguém, só vai chamar a atenção talvez do cliente que contratou o seu serviço, mas os Uhum. potenciais clientes não vão gerar interesse no quarto azul. Então coloca como que foi o processo, conta uma história por trás, gera um interesse, sabe? Eu acho que isso que assim é o grande assim diferencial. Se você começar só a pensar nas legendas, já é um grande diferencial. Você nem precisa ter um post perfeito. Você tem a legenda perfeita. Foca na legenda. Isso aí é porque ela andou lendo as minhas legendas, que são uma bosta. Hum. Aí, tô brincando, tô brincando. A Não. legenda é uma coisa extremamente necessária também, que eu tenho muita preguiça de fazer, então geralmente é duas frases lá, entendeu? Mas Assim. as pessoas leem, principalmente quando você envolve o que você falou anteriormente, storytelling, que prende muito a É. atenção. Então, assim, é uma coisa realmente que quem se der o trabalho de fazer vai se diferenciar muito. Porque as pessoas leem. Sim. Quando é interessante, as pessoas leem, tá? Exatamente. Legal. Gera interesse. Pois é. Gente, é o seguinte, quem está escutando esse podcast até agora já recebeu vários insights aí que são insights que você vai pagar em uma consultoria muito cara para você ter, tá? Então, assim, eu acho bem interessante. E aí, a última coisa que eu quero finalizar perguntando à Larissa é uma coisa que também eu acho bem interessante a gente discutir, ver nossos pontos de vista. É o seguinte, hoje a gente tá nessa pegada muito de personificação da marca, né? Então, até o Sim. Magazine Luiza, eu acho que é o maior exemplo disso, criou lá Ah, a sim. Magalu, A Lu. porque eles sabem que a gente se conecta com pessoas. Então, tem muito arquiteto, eu acho que tem dúvida ainda. Pô, eu tenho o perfil do meu escritório, mas eu devo estar postando fotos minhas, eu devo estar postando fotos da minha família. Como é que eu balanceio isso? Tipo, qual a quantidade que eu tenho que postar, qual a frequência que eu tenho que postar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que assim, muitas pessoas perguntam, tem que compartilhar minha vida pessoal inteira no Instagram? Então você não precisa compartilhar, você só compartilha o que faz sentido para os seus clientes. Então, se faz sentido para o seu cliente, será que faz? Sempre quando você for postar alguma coisa, se pergunte, isso faz sentido para minha audiência, tá? Que eu vou compartilhar? Então, isso vai gerar interesse em quem tá vendo? Se sim, você posta. Se não, você fala, não precisa postar. Então, se você tá num churrasco da família, você não precisa postar aquilo. Agora, se você quiser, para gerar, você já gosta disso, não tem problema também, porque isso querendo ou não, as pessoas são curiosas por natureza. Então, as pessoas querem saber o que você está fazendo, as pessoas querem saber como é a sua rotina. Mas eu acho que você tem que mostrar apenas o que convém. Então, se você está numa obra, se você tá numa loja de decoração, se você está com a sua equipe, se você está com a sua família, você é um momento assim que talvez você quer compartilhar, tudo bem compartilhar. Eu acho que o maior exemplo, assim, do que compartilhar é a Doma Arquitetura. Então, ela sabe o que ela tem que compartilhar. Por exemplo, se ela faz uma viagem e aquela viagem é interessante compartilhar, ela vai mostrar para você como funciona. Ela fez um tour, uma vez ela fez uma viagem, ela fez um tour de como era o apartamento lá. E aquilo foi super interessante, porque querendo ou não, ela fez também um tour arquitetônico, já juntou o útil ao agradável. Legal.
pouco da rotina dela, né? Mas ela não fica mostrando tudo. Então ela não fica, eu tô indo lá no churrasco da minha tia, eu tô indo comemorar o aniversário. Você pode mostrar isso, mas eu acho só se você se sentir à vontade. Se você não se sente à vontade mostrando isso, não deve mostrar. Agora, a partir do momento que você se sentir vontade, eu acho que tudo bem, mas com limites. Não mostre, não mostre tudo, sabe? Não mostre, sei lá, não mostre coisa assim que você acha que não seria legal você compartilhar. Mostre o que provavelmente geraria interesse ou se não mesmo distração para as pessoas. Eu acho que isso é legal. Sei lá, um cachorrinho tá fazendo alguma coisa bonitinha. Você pode mostrar isso também. Mas não mostrar todo dia, sabe? Focar mais como se fosse um perfil profissional mesmo, que é o que é, mas gerando interesse nas pessoas. Então, saber o que mostrar, né? Não mostrar muito nem pouco. Entendi. E o que é que você acha de frequência, né? Você falou aí, então vamos falar. Você usa um número, tipo, eu já vi que tem gente que usa, não, para cada 8 postagens que você fizer, coloca 2 pessoais, enfim. Você se guia muito por isso ou vai mais no feeling mesmo, no sentimento ali de... O que é que você acha? Eu acho que vai mais do feeling, sabe? Não ficar muito preso a isso. É igual o feed infinito. Não fique preso a feed infinito. Poste o que você quiser. Então, eu acho que a maioria, assim, dos escritórios que estão crescendo nas redes sociais, que dão certo, é porque estão usando essa estratégia de não ficar preso. Então, por exemplo, a Larissa Reis, se ela postou uma foto ontem do churrasco da família e ela quer postar amanhã ela numa obra, ela vai postar, sabe? Ela não se limita a isso. Acho que você tem que meio que fazer vai do feeling mesmo da pessoa. Isso faz sentido para mim postar de novo. Então, se para você faz, tudo bem postar. Veja só se vai ficar harmônico, se você vai gostar de entrar. Lembra sempre que outras pessoas que estão chegando sempre no seu perfil, elas precisam se atrair por aquilo e ver se realmente faz sentido para você postar aquilo. Então, eu acho que não tem uma frequência. A frequência vai do feeling. Então, se você vê que a cada 7 posts funciona para você, então continua a cada 7 posts. Se você não gosta, sabe? Porque tem gente que não funciona com essa estratégia. Tem gente que gosta de fazer coisas naturais, postar o que ela quer no dia. Então, isso funciona também. Agora, se você é daquelas pessoas que você quer uma estratégia. Então, sei lá, posta cada 6 posts, sabe? Que daí fica porque o Instagram é de 3 em 3. Então, fica um aqui e um aqui, sabe? Um para direita, um para esquerda. Então, muito em cima do outro, um embaixo do outro. Acho que é isso. Legal. Não, legal. Eu acho que eu concordo muito com você. Inclusive eu vou ter que mudar minha estratégia dos stories aí, tá compartilhando as músicas que eu compartilho, né? Porque, enfim, não, tô brincando. Mas assim, eu acho que tem gente que não se sente confortável. Eu sou uma pessoa, falando de mim, eu sou uma pessoa muito, eu posso falar a palavra no final do podcast, ninguém vai escutar. Eu sou uma pessoa muito foda-se na minha vida, sabe? Então, tipo assim, eu não me importo muito com as coisas. Então, às vezes eu faço stories com o cabelo meio desarrumado. Ontem eu fiz o stories falando do podcast. Depois eu olhei assim, eu disse, meu Deus do céu, olha que cabelo aí. Enfim. Mas assim, eu sou uma pessoa muito assim. Só que assim, eu preciso ser verdadeiro comigo mesmo. Eu sou assim. Então, assim, eu não me importo muito com... e eu deveria me importar mais, sabe? Porque no Instagram... O Instagram é uma coisa muito de imagem, é uma coisa muito de... Só que assim, você também tem que ser verdadeiro com você, sabe? Então, se eu tô num ambiente que o ambiente tá meio bagunçado, eu não vou me importar de fazer um stories ali e tal. E aí as pessoas que se identificam comigo, por isso que eu sei que as pessoas que me seguem lá são guerreiras, porque elas tacaram foda-se pra isso também, dizendo, não, eu já sei que esse cara aqui é doido mesmo do jeito que é, mas mesmo assim eu tô aqui. Então isso gera uma conexão, eu acho que muito mais verdadeira no final das contas. Eu também acho. Eu tá fingindo ser uma coisa que eu não sou, e aí eu vou estar sempre refém desse personagem que eu criei. Então... Sim, sabe uma coisa que eu acho legal também pensar? Porque tem arquitetos que querem atrair públicos de classe A. Então, eu quero fazer só para público de classe A. Mas você é do público A, você é uma pessoa compra coisas que o público A compra. Então, as pessoas
público A, eles vão reparar muito na sua imagem, talvez. Não são todos, mas a maioria vai reparar na sua imagem. Eu sei porque quando eu trabalhava no escritório, tinha uma moça que ela ia com uma bolsa da Louis Vuitton. Não sei se é da Louis Vuitton, eu acho que era. Era super caro, então o carro dela era o mais caro. Então, ela contratou também, a arquiteta que eu trabalhava, ela era a mais cara aqui da região. Então, ela contratou arquitetas que ela sabia que era cara. Então, se você começa aos poucos, não começa já querendo atrair o público A, se você não consegue passar aquela imagem, sabe? Eu acho que fica uma coisa forçada, porque você vai ficar com a bolsa lá, sei lá, você vai gravar uns stories de coisas, vai montar um personagem em cima só para atrair outras pessoas. Então, eu acho que isso não é legal, né? Eu acho que gera mais conexão quando você quer atrair um público mais semelhante a você, de início. Depois você vai Legal. montar o seu A, Não, né? perfeito o que você falou agora. É um ponto que eu nunca tinha pensado, porque realmente a maioria dos arquitetos quer atingir esse público, porque é um Sim. público que paga mais, vai ter projeto capa de revista, só que muitas vezes ele nem gosta desse tipo de projeto, ou muitas vezes ele não gosta de ser assim, a arquiteta não gosta de ser assim, não valoriza essas coisas. Eu mesmo, se eu fosse um arquiteto e eu fosse ter que atrair esse público, eu tava ferrado, entendeu? Sim. Porque, enfim, mas é isso, muito interessante isso que você está falando, tá? E é isso, Larissa, eu não tenho mais perguntas para você, eu só tenho que te agradecer pela oportunidade de conversar, sempre te acompanho ali pelos stories, sempre vejo ali teus posts, mas a gente nunca teve a oportunidade de realmente ter uma conversa e tal. E agradeço demais esse tempo que você reservou aqui para conversar com a gente, comigo, com as pessoas que estão escutando. E, galera, é o seguinte, todos os links da Larissa estão aqui embaixo. Se você precisar de alguma coisa dela, se comunica por aqui. E, Larissa, o ambiente agora é seu. Divulgue o que você quiser. Faça um convite aí para a galera sobre o que você quiser. Beleza? Primeiro momento eu queria agradecer pelo convite. Eu acho que é muito especial, é muito legal ter pessoas da área que nos apoiando. Então, como as meninas, né, a gente se apoia desde o começo. Eu acho que isso faz toda a diferença. Não ver todo mundo com essa rivalidade, né? Porque muitas pessoas às vezes vê outros profissionais com essa rivalidade. Você não precisa. Vocês podem se ajudar, que eu acho que o ambiente em si fica muito mais gostoso e você cresce muito mais ajudando uns aos outros. Eu acho que isso você passa bastante. Eu queria agradecer justamente por isso, né? Por Valeu. convite, por você acreditar, confiar em mim, nas meninas, enfim. E eu acho que é isso. E quem gostou, assim, pode me acompanhar nas redes sociais, pode tirar qualquer dúvida comigo. Pode perguntar também para o Paulo, que eu sei que ele vai responder qualquer coisa também. Legal. Vou falar palavrão no meio, então quem não gostar de palavrão não me siga não, porque teve um seguidor aí que disse que, enfim, mas vamos deixar essa história para outro dia. Beleza, foi massa, foi bem descontraído, e é isso. Larissa, até outra oportunidade, muito obrigado. E galera, muito obrigado para você que escutou até aqui. Até a próxima semana com mais um episódio aqui do podcast. Beleza? Tchau.